Bem-vindo ao canal Vida Cristã. A paz, meus irmãos. Como o mundo era antes que houvesse cristianismo? O que você acha que era o mundo? Como era o mundo antes de Jesus chegar? Eu vou dar algum exemplo de algumas civilizações, não todas, porque são milhares, né? Se a gente não conhecer o passado, a gente não poderá saber como solucionar o futuro. E uma das referências que eu tenho do passado é que quando os cristãos eram unidos, podia acontecer o que for. Os católicos iam na missa, mas o que é mais bonito, que fica, que eu entendo, a tradição, como os católicos falam, né? Que é de passando para pai e para filho o conhecimento e evangelizando seus filhos e passando o ensinamento de Cristo para os seus filhos. Eles não precisavam, eles tinham o quê? Na Idade Média, segundo eu estudei aqui, eles tinham 6 missas por ano. Você quer 6 missas por ano? Então, como é que eles passavam isso para os filhos, né? E vinha gerações sobre geração cristã, e vindo, né? Senão que o templo, a igreja não é necessária, mas a gente não se retém apenas à igreja. A cristandade, ela tá dentro da nossa família, ela tá em todo momento da nossa vida, servir a Cristo, sabe? Isso é que vai mudar tudo em nossa volta, né? Pois então, agora vamos lá nas civilizações do mundo antes de Cristo. Vamos lá. Vamos começar pelos celtas. Os celtas eram as tribos lá da Europa, né? Lá da Europa, bastante tribos, sim, que é o que deu origem à Europa hoje, né? Então, o que acontece? A região deles era tipo voltada para a natureza, tal, né? Adoravam os ancestrais, tinham mais de 200 deuses, basicamente, né? E faziam, sim, sacrifícios humanos, né? E os sacerdotes deles eram chamados druidas, né? Também tinha cultuação de bruxas, elas existiam. Só que, claro, naquela época não era chamado de bruxa, sei lá, sacerdotisa, enfim. Mas aí, então, o que aconteceu? O sacrifício deles mais comum, eles faziam um espantalho bem grande, assim. E dentro desse espantalho, eles colocavam pessoas, crianças, animais, para queimar para os deuses deles. Era esse que acontecia com os celtas, antes de Cristo, claro. Depois vem Roma. Roma, ela não tinha o hábito de sacrificar pessoas, né? Embora ela tenha sido, sim, muito cruel. Ela fazia quase que a mesma coisa, porque, né, tinha gladiadores, escravos, as mulheres também, na grande maioria. Em todas as civilizações ali, tinha uma outra que destacava, né? Uma mulher em Roma, pagã, ela era menos que um objeto para eles. E eles eram tanto machistas, porque eles podiam trair à vontade, elas não. Nesse nível aí mesmo. E machista no sentido de macho cruel, né? Claro. As crianças eram totalmente desrespeitadas por Roma, né? E, por exemplo, gravidez indesejada, as mulheres buscavam forma de abortar. Aí quando eles não queriam criança, jogava no lixo ou na floresta para morrer. Trabalho infantil era o que não faltava. Roma era bem depravada, podemos assim dizer, namoros com animais. Hoje você se assusta, né? Quando você descobre que uma mulher jogou uma criança no lixo. Isso acontecia toda hora em Roma. Também temos as tribos maias, né? E os maias também era a mesma situação. O sacerdote deles eram os xamãs, né? E aí o sangue predileto que eles acreditavam que era que os deuses deles também queriam sangue, então o predileto deles era o chefe da tribo, né? Eles é quem dava, né? E sangue de chefes de outras tribos que eles lutavam e venciam, e também eles sacrificavam pros deuses, né? Então, certo. Sem falar nos astecas, né? Que os astecas era sem mencionar, era um estilo muito cruel de sacrifício humano, né? Eles deixavam a criança e a mulher chorar aos mingos até matar. Eles queriam que eles sofressem, porque dizia que os deuses gostavam do choro das mulheres, das crianças. Triste, né?
vamos falar também da tribo dos vikings, né? Na Netflix vai saber qual era a religião deles. Aí você vai entender, mas era cultura, gente. Tá cultuando o quê? Né? É essa a pergunta, né? A quem você cultua hoje? A gente se identifica muitas vezes pela religião. Mesmo que você ache que não tenha religião, você está se identificando. Por alguma religião você está, eu te garanto. Aí, o que acontece? Também fazer sacrifício humano os vikings, né? Aí ela fala, eu não lembro bem, eu vi a série toda, mas eu esqueci, né? A parte em que fala que eles sacrificavam 9 pessoas, né? Eles cortavam a cabeça, deixavam o sangue só pendurada lá e morta, com sangue escorrendo pro chão, sabe? Era coisa assim. Era 9 pessoas, 9 animais. Era tipo assim, tá? Tudo número de 9. E aí, se você for ver a série, você vai ver isso, né? E é bem cruel, né? Tem uma coisa que é interessante, né? Que sempre houve briga entre todas essas circunstâncias aí. Todos os pagãos, eles não sabiam viver em paz não, viu? Eles brigavam. Um querendo tomar o poder do outro. E aquela coisa terrível mesmo, sabe? Os vikings só não se destruíram porque eles foram para a Inglaterra, que na época era cristã. E fizeram a terra da Inglaterra. Eles fizeram lá um acordo com a Inglaterra, conseguiram terra, porém eles tinham que virar cristão. Aí muitos deles não quiseram, mas mesmo assim acabaram virando. Aí o que aconteceu? Eles ainda continuaram com as brigas. Aí foi, eu vi isso num canal, eu não me lembro qual é o nome, que falou assim que foi feita uma lei, né, para que eles não brigassem mais, que os cristãos deviam brigar. E aí eles pararam, foi parando com os anos as brigaiadas, né? Mas o ser humano sempre brigou, claro, com certeza, mas na era pagã o negócio era feio, viu? Aí o que acontece? Na era pagã, né? Meu Deus do céu. Tem mais uma dica que eu quero dar sobre o filme sobre os celtas, sobre os sacrifícios humanos que eles faziam. O filme O Sacrifício, sabe aquele ator lá que fez o Motoqueiro do Diabo, do Inferno, uma coisa assim? Ele faz esse filme aí, é bem assustador. Se você ter coragem, fica à vontade, né? De todo esse conhecimento aqui, aí agora vamos lá, mundo pós-cristão. Chegou Jesus. Jesus foi lá, pregou na Judéia e começou ouvindo a pregação, veio, até que chegou no momento em que essas pessoas se converteram, todo mundo se converteu. E aí o que aconteceu? Começou a haver criação de hospitais, de assistência aos pobres, de assistência às crianças abandonadas. Criança não era mais vista em lixo ou no meio da floresta para morrer, sabe? Hoje tem uma herança aqui do Brasil, a Santa Casa, né? Ela foi criada pelos católicos, sabia? Sim. E tem muitas outras heranças, gente. A história ela é recheada de heranças boas da cristandade, viu? Aí quando a gente fala assim, o direita, esquerda, meu bem, isso é só um resquício do que é, assim, o que eles tiraram, né? Eles tinham que pegar que o mundo ele era cristão, sabe? Então, para tirar a cristandade do povo, eles pegaram pedacinhos de nada, disso ou daquilo, para poder formar ou cativar nós, os cristãos, a votar neles, achando que eles têm alguma semelhança com Cristo, com o cristão. Gente, não tem não. Eu não estou dizendo para você não votar mais, só que também tem gente que já escancara, né? Alguns já se escancaram, por exemplo. Ele fala que é cristão, mas ele ajuda os pobres, porém, ele diz que ajuda os pobres, né? Mas, por outro lado, ele é a favor de aborto, que é contra cristão. Se você se você é cristão, você não vai ser a favor de aborto. Mas nem no estrubo mesmo. A criança não pediu pra vir, não. Sabe? É umas situações delicadas, sabe? E assim, a igreja, ela nunca concordou, mas também ela sempre deu assistência à grávida, à mulher grávida. Ela deu assistência àquela criança que foi indesejada,
ela deu assistência àquela criança que nasceu com problemas de saúde, né? Sabe? Isso que a gente tem que ver, sabe? E isso que tem que cobrar, de fato. E tem que ser feito, né? Que a República vai fazer, não, né? Mas a gente vamos voltar primeiro para a raiz cristã, para que a gente possa ter uma base boa para cobrar esses políticos aí, né? A direita é boa? Não, mas é o jeito, né? Porque a esquerda, o problema da esquerda é que ela ferra de vez, né? Nas Venezuela, os outros países já tá tudo fracassado, então... E assim, eu concordo com a direita, que ela fica vendendo propriedade da gente? Não. E mais ali na direita a gente pode protestar, a gente pode falar. Quando chega a esquerda e chega uma ditadura fechada, aí não tem como você protestar. Você morre se você protestar. Então, vamos pensar nisso, né? Então, quando chegou o cristianismo, tudo mudou. A ideia é que eu falo pra você, que você fica assustado quando eu digo que uma mãe jogou uma criança no lixo. É cristã, filho. É uma ideia cristã. Quando você pensa no próximo, ao se colocar no lugar dele, quando você pensa no pobre, o pobre tem que ser ajudado, a pessoa que está passando fome tem que ser ajudada, é uma ideia cristã. Mas se você pode ajudar, então faça. Não espera governo ajudar a pessoa, não, viu? Porque governo esse negócio aí é para furar. Você tem que ser você mesmo, porque o cristianismo, ele nos impede a nós para que ajudemos o próximo, entendeu? E quanto amar o próximo é muito mais profundo do que apenas ajudar o próximo, viu? Ele é mais profundo quando Jesus fala, mas esse tema eu não vou tratar hoje, tá? Bom, e é isso, entendeu? De todos os que eu falei, assim, de todos os conhecimentos que eu disse aqui, eu tirei dos canais Observatório 7, Márcio de Andrade, canal Além da Nuvem, que ele é mais aprofundado na história mesmo, brasileira em especial, e eu sugiro que você vá lá pesquisar, ver lá, o canal dele é muito bom, todos esses canais são bons, tá? Claro que você não precisa concordar com tudo, não é necessário, né? O Lucas Lancaster, que é a história da igreja, que ele vai falar dos protestantes, dos erros dos protestantes, claro que vai, né, gente? Teve muito erro, também é pra tudo que é canto, né? Mas a gente vai ficar se atentando ao que ele vai falar com os protestantes, ou você vai ficar se atentando à história mesmo, né? Da igreja. Porque a gente precisa saber. Também isso é para os católicos, viu? Você também tem que aprender a história da sua igreja, né? Entendeu? E não só da sua, né? Mas assim, tanto eu protestante quanto os católicos ortodoxos ortodoxos e católicos romanos têm que aprender a história da igreja, né, gente? Meu Deus, Senhor, né? E eu sugiro sim para vocês protestantes, por favor, aprenda a história da igreja, sabe? É importante saber. Mas aqui não é para olhar defeito, não. Agora você tem que olhar a história. A católica, bem ou mal, ela evangelizou esse mundo todo, certo? O Brasil chegou aqui por evangelização católica. Mas eles fizeram um monte. Quem não erra nessa vida? Os protestantes também chegaram nos Estados Unidos e mataram metade dos índios. E aí? A gente vai ficar fazendo o quê? Criticando ao invés de aprender? Vamos aprender, certo? Se você quer um país de verdade, você tem que entender o que é o cristianismo, porque é ele que é a base do nosso país. E se você quiser realmente fazer algo bom nesse país, aprenda tudo sobre o cristianismo. Tudo. Toda a história cristã. Sem preconceito, sem ficar olhando o defeito do outro, porque você também erra, certo? E eu gostaria de sim dizer que, por seus protestantes, eu respeito a adoração de Maria, respeito a adoração dos santos, quais os católicos fazem, os romanos, né? Porque eu não sei se a católica ortodoxa faz, eu não entendo muito bem. Mas assim, mas meu único intermediário é Jesus. Mas eu acho lindo a história de Maria, que ela é extremamente importante, sim, né? Porque ela foi usada por Cristo, assim, por Deus, né, para gerar Jesus. E é lindo, assim. Ela é uma representação
assim, digamos que Deus deu o valor à mulher através de Maria para todo mundo saber, porque a mulher naquela época pagã era tratada com muita humilhação, ela era menos que um escravo. Então Deus falou, Jesus não vai aparecer no céu de repente, não. Jesus vai nascer de uma mulher. Foi. Entendeu? E os santos, né, claro, é lindo a história dos santos, né? História de fé, história de que eles venceram extremas dificuldades, passaram torturas e morreram por amor a Cristo. Isso é lindo. A gente tem mais é que saber da história dos santos tudinho. A história da igreja todinha, viu? E é isso, tá? Eu vou orar, entregando esse canal, esse momento com vocês. Entendeu? Se puder, compartilhe com outros seus amigos sobre esse canal, entendeu? Que a intenção aqui é unir o corpo de Cristo, sim, sabe? A gente vai ter sempre defeitos, a gente vai ter diferenças, é normal. Bom, houve um probleminha aí que não deu tempo certo do vídeo, né? Aí eu tive que arrumar. Então aqui eu só fiz uma melhorada aqui no vídeo, tá? Então vou fazer a oração e aí a gente encerra, tá bom? Então vamos lá. Senhor, te agradeço por este momento com os escritos, ó Pai, que abra nossa mente, Senhor, que nós possamos entendê-lo. Quão maravilhoso é servir a Ti, Senhor. Quão maravilhoso é estar contigo, ser cristão verdadeiramente, Pai. Que Seu Espírito Santo haja em todos nós, Pai. Em nome do Teu Filho, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.